Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje estamos com o Maíque aqui, da vinícola que fica no Rio Grande do Sul, e que é de uma família, e ele vai contar para a gente sobre isso, hein? Bom dia, Maíque. Dia, tudo bem, Roberto? É um prazer estar falando aí para ti, enfim, não nos conhecemos, muito feliz aí, tá? Vou dar um pouquinho da história, né? Eu sou enólogo hoje da Vinícola Hermann, né? A Vinícola Hermann começa, né, tem uma história um pouco diferente das vinícolas tradicionais brasileiras, né? Primeiro que ela foi fundada por alemães, né, não descendentes italianos, né? Então a família Hermann fundou primeiro uma importadora de vinhos, né, trazer vinhos importados, que foi a Decanter, e essa família Hermann, depois de algum tempo, investiu nos vinhos, né? Depois, na verdade, aconteceram uns 5 anos após eles já começaram, né? Os primeiros vinhos vendidos pela família, Seu Adolar, Edson, começam com vinhos nacionais, né? Eles representavam, por exemplo, a Miolo, na região de Blumenau, da onde eles são de origem, né? Nascidos no norte de Santa Catarina. E depois eles entendem que naquela época, 1995, 93, eles entenderam que precisavam trazer vinho estrangeiro. O pessoal estava pedindo, né? Muito vinhos, principalmente da América do Sul, como Argentina, né, como Chile. Então, o seu Adolar, como já era um executivo de uma empresa têxtil, né, viajou à Europa nos anos 80, 70, se aposentou dessa empresa e resolve seguir esse hobby, né? Então, esse hobby de venda de vinhos e entrar no mundo do vinho, que sempre foi um apaixonado. E ele vai para a Argentina conhecer esses vinhos, onde ele prova vários produtores em um hotel, né, e acaba selecionando um muito importante, que hoje ainda é para a importadora, que é a Luiz de Bosca, e o outro, Catena Zapata, né? Mas acaba que a Catena Zapata acaba fechando com a Mistral nesse meio termo, né? Então ali começa, né? Então vem grandes marcas reconhecidas, né? Ferrari, mundialmente, Piacenza, né? Que fazem parte do catálogo. Hoje os mais recentes, Chateau de Berne, que é um grande Provence, né? Tá entre os melhores Provence do mundo, enfim. E aí começa esse catálogo famosíssimo aí que todos conhecem e também toda a rede de lojas da Enoteca Decanter, né? Teve vinho também da Croácia, da Eslovênia. Sim, sim, tem. Tem ainda hoje alguns, né? Alguns produtores croatas ainda estão, né? Com Riesling, principalmente ali, essas variedades, né? Então, o portfólio é grande, né? E sempre foi reconhecida por ter um portfólio muito nobre, né? De alta qualidade e não focando só em venda ou preço, né? E sim trazendo realmente coisas diferentes e muito boas, né? O próprio exemplo foi um representante oficial da Gravner, né? Que é o melhor produtor de vinhos laranjas do mundo italiano, né? Então, realmente, sim, um catálogo de respeito, né? Adorado por muitos aí, muitos apaixonados. E nos anos de 1999, né? Junto com um outro sócio que faz parte da Enoteca de Florianópolis, seu Nelson Hasselburg, muito conhecido. Esse Nelson, junto com outros dois amigos, fundam a Quinta da Neve. Foi uma das primeiras vinícolas a serem produzidas na região de Santa Catarina, isso mesmo. E ali eles se juntam na primeira, a família compra uma parte junto ao Nelson, dessa empresa já rodando, estamos falando de meados de 2003, 2002, onde eles se tornam o primeiro importador, né, até hoje os únicos, a investirem no vinho brasileiro. E desde então se começa essa busca, né? Então veio o Pinot 2005, Sauvignon Blanc, bem reconhecido. E em 2000, falando cronologicamente, né? Contando um pouco da história, 2010, através de uma oportunidade muito legal, existia um casal de portugueses, eles são produtores de mudas em Portugal, e também tem, claro, projetos vitícolas, né? A família representava essa linha comercial deles no Brasil. Como eles tinham também vinhedos aqui, que estavam começando a introdução das variedades portuguesas no Brasil, isso estamos falando da primeira safra em 2004, né? Então, iniciou ali nos anos 2000, lá na região de Pinheiro Machado. Então, estamos falando do primeiro alvarinho plantado, está lá, primeiro Toriga, primeiro Aragonês, primeiro Gouveio, né? O Verdejo. Então, sai desse vinhedo, localizado lá em Pinheiro Machado, as primeiras mudas portuguesas para ser difundida aqui no Brasil através dessa família portuguesa, junto com outros sócios brasileiros. 2010, a família dos portugueses chega à família Hermann e vê se eles
têm interesse ou poderiam ajudar a achar algum negócio. Eles acabam fechando o negócio e daí a Hermann compra seus vinhedos próprios, onde a família com 100% de investimento, né? Então, em 2010, eles passam a ter duas vinícolas em duas regiões diferentes, né? Claro, a Quinta Neve com sócios e a Hermann. E ali começa todo um trabalho, porque esse vinhedo em 2010 era voltado à produção de mudas, né? Então lá se tinha 30 hectares e aí eles começam a fazer os investimentos. Aí chama-se o Grande Anselmo Mendes para fazer uma identificação, fazer uma avaliação do vinhedo, ele esteve lá. De lá se identificou também nessa mesma época o primeiro alvarinho brasileiro, né? Então, ele, com todo o know-how, ele olhou, na época, nenhum enólogo ou viticultor sabia qual era o nome daquela variedade que estava lá, era uma branca no meio do monte de verdejo, ciclo totalmente diferente, produção, folha, mas ninguém sabia o que era, né? Ele olhou, disse, é Alvarinho, e aí começam as primeiras vinificações e ampliação desse vinhedo, né? Até que em 2013 a gente tem a gente modifica, planta então Chardonnay, Pinot, reduz para 20 hectares, que é o que se tem hoje, e nasce o Lírica, né? Lírica Brut, em parceria também com a parte de vinificação com a Cave Gás, que é famosíssimo, né? Hoje é o nosso produto de combate, famosíssimo, Lírica. Aí voltando, 2014, 2015, a gente tem a primeira safra de Alvarinho, primeiro Alvarinho brasileiro, com barricas, pouquíssimas garrafas, né? Foram 700 litros através aquele pequeno vinhedo. 2016 nasce Lírica Crua, primeiro surli brasileiro, né? Também da Hera, na versão branca, né? E aí se vem todo um reconhecimento. Em 2021, a família resolve, junto com os outros sócios, venderam a Quinta da Neve para um outro grupo de empresários. E aí se foca realmente 100% toda a equipe técnica a Hermann, né? Então a gente modificou, porque antes, falando um pouco da cozinha aqui, a gente usava tanto a Quinta da Neve como outro parceiro para a elaboração dos produtos da Hermann, né? E toda a parte comercial, toda a parte de distribuição, toda a parte administrativa ficava por conta da importadora, né? Então, em 2021, quando acontece essa ruptura, a venda da Quinta da Neve para outro grupo, eles focam 100% na Herma e tem equipes hoje totalmente dedicada à Herma e o CD de distribuição localizado aqui em Bento Gonçalves, né? Localizado em Bento aqui, Bento sai para o Brasil inteiro, né? Então a gente muda o sistema, toda a parte administrativa está localizado aqui, né? Então, aí a gente fala dos alvarinhos, grande premiação, a gente fala do lançamento do Tempranilho, desde 2021 a gente faz também um remap, né, na marca, então a gente tira toda aquela identidade, começa a trabalhar as identidades atuais, o verde, que é a nossa cor, lançamos o Hermann, o alvarinho jovem, que é a nossa variedade ícone, né? Começa todo um trabalho aí. Por que é chamado de Alvarinha Jovem? Porque a gente chama isso que ele é o nosso vinho mais em conta da linha Hermann, e o objetivo dele é ser vendido na safra, né? É, Então, por isso a gente chama de jovem, e nos próximos meses, aí estamos falando talvez aí 6, 7 meses, a gente está lançando o Alvarinho com barricas, né? O barricado, também da linha Hermann, né? Então, por isso que a gente chama de jovem, até para ficar diferente, né? Diferenciar os dois alvarinhos, né? e vai ser fermentado em barrica? Não, não é fermentação integral, é apenas maceração pelicular, vai para os tanques, após daí envelhecimento em barrica. Por É. um ano envelhecendo. Barricas de carvalho, e agora está na garrafa aí, criando um pouco mais de envelhecimento, maturação, para depois ser servido. É, o Anselmo Mendes foi quem introduziu a barrica lá no Minho, né? E isso, é. A história do Anselmo começa falando aqui um pouco de Brasil, né? A gente acabou comentando aquele dia, começa nos anos 99, tem também nos anos aqui 2000, né? Ah, Eu sou natural de São Joaquim, né? Estudei também aqui no Rio Grande do Sul, estudo desde 2007 enologia, mas é engraçado que a gente estava conversando, ele disse, a primeira vez que eu estive em São Joaquim foi em 2003, né? Então, imagina, né? Na época eu tinha 11 anos, né? Então, conhece muito, né, sobre a viticultura brasileira, a gente conversa com ele, adora, né, a viticultura, os vinhos, os espumantes do Brasil, ele adora muito, gosta e serve como inspiração também para ele, sem dúvida nenhuma. mas as parreiras não estão na serra, né? Não, aí voltando, né, os vinhedos, como eu tinha falado, os vinhedos estão localizados em Pinheiro Machado.
Onde fica Pinheiro Machado, né? Nesse estado aqui grande aqui do Rio Grande do Sul, fica do lado de Pelotas, né? Na verdade, ele está entre Pelotas e Bagé. E ele faz parte da extremidade da Serra Sudeste, né? Quando a gente fala em Serra Sudeste, todo mundo lembra da cidade de Encruzilhada do Sul, onde estão as vinícolas mais famosas, né? Lídio, Valduga, enfim, vários outros produtores estão localizados nessa região. Nós não, nós estamos na extremidade lá ao sul, bem fronteira com o Uruguai mesmo, né? Então, e aí a gente tem uma influência bem diferente, por exemplo, de Encruzilhada, que está mais ao centro, né? Então, Encruzilhada ela é muito mais quente. Existe também a relação altitude, latitude, longitude, né? Então, quando a gente está falando sobre essa relação, a gente está hoje num clima intermediário, né? Por exemplo, a região de Campos de Cima, que a gente conhece, né? Que é famosa ali com os vinhos Rar, Campestre e outros, mas também nem São Joaquim, né? A gente está numa extremidade assim intermediária, né? Então o terroir é para brancos, o terroir é para vinhos rosés, é para espumante, né? A gente tem a maturação perfeita lá para esse público, né? Quais as cepas que vocês têm? Hoje nós temos em brancas a Chardonnay e Alvarinho, né? Alvarinho a gente agora implantou mais 1,5 hectares. Então a gente vai passar aí a 3 hectares, né? Vamos passar aí uma boa projeção, chega a quase 13% do volume total. Temos também aí 50% é Chardonnay, que são 10 hectares. São 2 hectares de Pinot Noir também. Meio hectare de Cabernet Sauvignon hoje. E 1,5 de Touriga Nacional e mais 1,5 de Tempranillo, né? A gente chama Tempranillo, mas o clone é originário do português, né? Que é o aragonês, famoso conhecido aí também. E também Merlot, né? A gente tem. Chardonnay é para espumante? Hoje está focado 100% nessa vinificação de 24 para espumante, né? Mas está no projeto, já vamos começar agora 2025, elaborar dois vinhos, né? Tanto para nossa linha de entrada, que se chama Bossa, o Chardonnay mais fresco, lembrando um pouco mais Chablis, vamos botar assim. E aí a gente também está no projeto para fazer um com madeira, né? Para o lançamento para 2026 agora, 26, 27. Então, o terroir lá é magnífico, né? Até o próprio Anselmo, né, se apaixonou pelo nosso Chardonnay. A gente fez alguns testes aqui. Ele comenta que lembra alguns borgonhas de produtores de Grand Cru, né? Então, se esse cara investe, que é maravilhoso, né? E o rosé é Pinot Noir? Sim, o rosé é 100% Pinot Noir que a gente tem hoje na linha Bossa, né? A gente tem base Pinot Noir, que daí vai nos Líricas Rosé, né? E na linha Bossa também, com Pinot Noir. Mas o vinho rosé é vinho mesmo, ele não chega a ser o base, né? O base espumante que a gente chama, né? Então ele é focado com maturação quase para tinto, que é feito o nosso rosé hoje, né? Então o volume alcoólico é mais alto, né? Ele tem uma outra pegada. E em termos de tintos, vocês têm umas linhas também, né? Temos na linha Bossa, a gente tem hoje Tempranillo, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon. E vamos aí fazer para próximo. Está sendo lançado também, provavelmente nos próximos 8 meses, aí no próximo ano, 2025, a gente tem o Hermann Corte, né, que é envelhecido em barricas de carvalho durante um ano, que é um Tempranillo Touriga Merlot, né, que a gente fez aqui. Vinho espetacular, mas uma pegada um pouco mais velho mundo, né, um vinho bem elegante, assim. Enfim, o Tempranillo ele é muito bom, né, nessa característica, né, e ele traz uma certa elegância no parte de frutas, frutas vermelhas, casa muito bem com aquelas barricas francesas, com a baunilha, traz doces, aveludado em boca. E Touriga Nacional também é uma variedade super elegante, traz florais, né? Então o corte ficou bem legal. E um Merlot típico, né? Nosso Merlot aqui também é muito bom. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um sucesso esse vinho. Sem dúvida. Já ganhou vários prêmios, os vinhos de vocês já ganharam, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, os mais premiados são principalmente o Lírica Brut, né? O Lírica Crua são premiadíssimos, né? Agora, esse ano, por exemplo, a gente, em toda a linha lírica, ganhou mais de 92 pontos, o que tiraram menos pontos, né? Perdão, 91. Foi 91 os rosé, o Rosé Brut, 91 o Branco Brut e os Cruas, né? Que a gente chama, que são os Surlis, tiraram 92 pontos, né? E aí os tintos também com 90 pontos todos. E continua sendo vinificado na Cave Gás. Não, não. Hoje a gente já retirou, a gente já passou também por outros produtores, né? Mas hoje a gente está numa empresa especializada em flores da cunha. A gente conseguiu unir tudo isso, especializado em terceirização. Então, estão lá, daí recebem toda a nossa orientação técnica, né? Minha, do Anselmo, dentro da vinificação, a gente acompanha, entrega a uva, entrega os insumos,
Lá tem as barricas, tem tudo, né? Pro próximo ano, 2025, a gente já começa o projeto vitivinícola aqui, né? Nós vamos sair aqui dessa parte um pouco mais industrial de Bento Gonçalves e estamos indo para o Vale dos Vinhedos. Vamos estar ali bem no coração do vale e ali nós já vamos começar toda a operação, tanto de visita quanto de invase, padronização, envelhecimento, rotulagem, né? Bora para o próximo ano, aí, então a gente tem esperança que até junho todo esse projeto esteja rodando. Aí não tem enoturismo. Hoje não. Na Herman nós não temos, né? Hoje todo o nosso canal é B2B. E aí, no próximo ano, sim, a gente vai estar abrindo. Aí vamos estar no coração, na região, né, mais ícone, produtora no Brasil. Então, vai ser, sem dúvida, aí uma grande visibilidade, não só para a marca, mas para os produtos, né? E também para a Herman aí se tornar cada vez mais no foco entre os grandes vinhos brasileiros, né? Então, no começo, vocês verificavam na Quinta das Neves. Sim, sim, na verdade a Quinta da Neve sempre recebeu parte, né? Como tanto de base quanto dos tranquilos, né? Então, ou você ia lá de Pinheiro e ia lá para São Joaquim também, né? Então a gente verificava lá, porque lá em São Joaquim estava toda a equipe técnica, né? Então, a mesma equipe técnica Herman era a mesma equipe técnica da Quinta da Neve, né? A gente está falando do Átila, por exemplo, que foi quem iniciou os trabalhos na Herman, né? Hoje ele não faz mais parte, mas ele nos ajudou e é um grande amigo também da família e da empresa, enfim. Aqui no Sul estamos no polo, né? Se falou em tecnologia, se falou em, enfim, toda a parte de ensino, a tecnologia de ponta a gente tem aqui, né? O que tem de melhor no Brasil está aqui. O foco dessas grandes empresas multinacionais de insumos, garrafas, rolhas, tudo que pensar que envolve o mercado do vinho, né, está aqui, né? Então, mas eu sempre disse, né, o nosso setor ele era muito pequeno, né? Todo mundo olhando, e, enfim, com a pandemia a gente não consegue atender todo o Brasil. Mas Ah, cada vez a gente fomentando regiões novas, São Joaquim crescendo, São Paulo, Minas, Pernambuco, e assim a gente conseguindo fazer essa evolução, todo mundo só tem a ganhar, né? Porque aí a gente vai ter mais garrafa no mercado, a gente vai ter mais rolha, enfim, todo mundo ganha, desde o consumidor até o produtor, né? Quanto mais a gente produzir, mais especializados vamos ficar e melhores vamos ser, né? A perfeição vem com a prática, eu sempre digo isso também. Eu comecei como um técnico, né? Na época 2007, 2005, quando começou a viticultura ali, eles viram que ia ser o foco da região, o governo do estado investiu bastante, né? Então, eu comecei a estudar com 14 anos enologia lá, né? Porque aconteceu de eu ir para o ensino médio, estava virando ali ensino médio, estava série, tinha a oportunidade de eu fazer esse curso técnico, e eu entrei, né? Eu não, a minha família nunca provou, não é de grande conhecedora de vinhos, né? O pai tomava, mas o velho e bom canção, né? O suave, né? Enfim, essa era a cultura lá, né? Então, quando eu entro nesse mundo do vinho, fico apaixonado, tinha vontade de ser advogado, médico, acabei desistindo de tudo e fui para a enologia, né? Eu e vários outros amigos, né? Melhoramos, né? Se a gente provar vinhos da década passada, aí 2010, prova os vinhos brasileiros hoje, são maravilhosos, né? A gente não perde para nenhum lugar, sem dúvida nenhuma. Mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Tanto seja pela renovação das variedades, né? Que a gente ainda tem algum resquício disso, que era o que se provava nos anos 2000, né? Então, a viticultura, ela é um negócio, a viticultura e a enologia é um negócio de geração. Por mais que a gente fala, a gente está na primeira, na segunda geração aqui, por exemplo, né? Mas várias outras vinícolas estão surgindo, né? E essas novas já vão aprendendo com os erros dos outros e vão melhorando, né? Mas é, as regiões novas também, como é muita região nova, vão pegando alguma coisa do mercado de hoje, mas daqui 10 anos a gente né, realmente não sabe como será, né, esse mercado. muito bom, Mike. Obrigado aí pela tua apresentação. Vamos divulgar a Herman, que está produzindo bons vinhos e está crescendo, né? Porque vai ter até na Serra. E Isso, sem dúvida. Na verdade, a Serra vai ficar realmente com uma estrutura vitivinícola, né? Então a gente vai estar aqui até por causa de novo, né, voltando, como a gente tem uma estrutura de uma importadora, numa central de vendas, a gente precisa que lá em Pinheiro Machado ainda não tenha estrutura logística que nos atende, né? Então, bem provável que no futuro a gente vai receber as uvas lá, vinificar elas lá e trazer o vinho para finalizar e fazer todo o CD de distribuição aqui no Vale dos Vinhedos, né? Então, esse é o projeto longo prazo da Hermann, que hoje é muito melhor você transportar o vinho a granel, né? Que a gente chama, então ele em formato de líquido, né?
né, de caminhões-tanque, outras coisas, totalmente inertizado. Hoje a gente tem tecnologia isotérmica, né, que é não o vinho saia 0 grau de lá, o caminhão mantenha 0 grau, chega aqui. Então, tem perda mínima de qualidade do que transportar a uva, né? A uva, a matéria-prima, é bem mais sensível. O futuro da viticultura do Brasil vai ter as grandes indústrias, né? Mas nosso futuro está nos brancos, espumantes, né? A Serra Sudeste, eu vejo que vai investir muito e vai viver do enoturismo, né? Enfim, aí são outros custos, outras realidades, né? Somente aqui comparadas ao Sul. Então, é isso. A questão é tempo, né? Eu sempre digo, agora é esperar que o tempo vai fazer o seu trabalho. A gente continuando trabalhando, a gente está trilhando um caminho muito legal aí, então não tem. Falando de viticultura e enologia, é uma questão de tempo aí a gente conseguir Então, todo esse reconhecimento, essa capacidade de venda, essa estrutura aí. então vamos fazer aquilo que precisa, né? Que é divulgar o vinho brasileiro, porque muito pouca gente conhece, né? É isso. Eu sempre digo, isso nos cabe que é a dificuldade do nosso Brasil, né? Hoje aqui no Sul, o vinho brasileiro domina, né? Pode vir, mas tem o chileno, tem o argentino, tá, mas o vinho brasileiro está dominado. Talvez seja mais difícil a gente entrar nos grandes centros, né? Que eles já vêm com essa cultura dos importados, né? Eu vejo bastante isso. A gente vai conversar com os colegas mesmo, que estão aí em São Paulo, praticamente ninguém conhece esse vinho. Por quê? Porque é difícil de chegar, né? Mas acho que depois da pandemia, quando a gente está falando sobre um enoturismo, um desenvolvimento, as pessoas indo conhecer depois a compra direta, né? Sem esses grandes players aí, sem dúvida nenhuma. De novo, questão de tempo. Dá até os parabéns para a ProWine, porque a ProWine, os primeiros estandes, né? Foram brasileiros, né? Tipo, então eles trabalharam bem forte, apesar de talvez não ser o, o, as grandes e as maiores importadoras estavam mais no meio, mais ao final, mas assim, ali era um ambiente de brasileiros, né? Isso que foi legal, né? Eu acho que a ProWine está de parabéns hoje, sem dúvida nenhuma, né? O pessoal que esteve disse que era um nível europeu, nível de vinho, grandes vinhos a gente tinha, né? E alguns com preços muito bons, super competitivos. Muito obrigado pelo teu tempo, deixar você trabalhar aí para produzir os vinhos que a gente gosta. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá, viu, Roberto? Obrigado também pelo convite.